pequenininho na roda lá, e via, não treinava com a gente, ficava incentivado. Hoje sou mestre aí, por quê? Porque a gente levou a capoeira para a rua, a barreira, fazer a roda, certo? Incentivado por quem? Através de quem? Do mestre Branco. O primeiro, ensinar meus passos, certo? Passou um bocado de tempo afastado, perguntava se é mestre Luiz. Tem esse mestre Branco, ele disse, vou procurar ele. Aí ele encontrou e está aqui, né, com nós, né? É um mestre muito, nos seus dias, mas muito rígido no treino. Puxava, não era 10 minutos de treino, quando a gente faz aqui 10 minutos, meia hora não. Quando pegava um movimento, era 1 hora e meia hora, um movimento. Puxado. E, na verdade, mestre, puxado, aprende. Aqui era 10 minutinhos e eu estou morrendo. Meia horinha tá bom, mestre? Não. Aí, hoje em dia tá mais, tudo mais normal, né? Mais leve. Mas era puxado, por isso que a gente aprendeu muita coisa com ele, e outros e outros. Teve até neguinho que chegou lá, já estava mais ou menos, queria bater no mestre, queria ser mais melhor que o mestre, né? Negão lá meio bravo, queria encostar o mestre na hora, mas ele, pá. Vinha muito, né? E lá teve um que eu cheguei, não. Aí desapareceu também. Mas é isso, né? Estamos aqui, esse movimento tudo por causa dele. Deixa eu falar mais. Bom, mais uma vez, boa noite. Eu vou falar um pouquinho e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá? Bem simplesinho. Ó, a primeira coisa é que eu sou do interior de Pernambuco, eu não sou daqui de Recife, eu sou de Belo Jardim. E eu vim para cá ainda pequeno, com 9 anos, e eu fui estudar numa escola chamada Professor Alfredo Freire, que é aqui, ali em Água Fria, em Recife. E lá uma professora de teatro, em 1974, ela me chamou para fazer teatro. Eu bagunçava muito na aula, mas eu bagunçava mesmo. Só vocês verem o quanto eu perturbava, porque eu não queria fazer teatro. E aí ela faça, ela era muito boa, muito bondosa, uma pessoa maravilhosa. Aí eu terminei me convencendo e comecei a fazer teatro. Aí ela disse, Raimundo, você precisa aprender 2 coisas junto com o teatro. Dança popular, ou seja, frevo, maracatu, quando ninguém falava nisso, e capoeira. Só que a gente não tinha capoeira, não tinha professor da capoeira, a gente não conhecia capoeira em Recife. Existia, mas a gente não sabia onde. Ela disse, não, vocês têm que aprender capoeira, vai ser importante para vocês. E aprenda dança popular. Você vai ver que um dia vai ser bom para você. Só que eu não acreditava nisso. Mas assim mesmo, comecei a fazer teatro, junto com um amigo meu, na época, o Meia-Noite, não se chamava Meia-Noite. E aí a gente arrumou um pedaço de pau, fez um berimbau, improvisou um berimbau e começou a treinar. E a gente passou 3 anos treinando sozinho, lendo em revista, olhando uma matéria de jornal na TV, aí copiava um movimento de alguma coisa que apareceu numa reportagem. E assim a gente foi desenvolvendo e montou um grupo de capoeira. Olha só, ela não falou que eu devia aprender dança popular? Salve, tudo bom? E aí, o que acontece? Um dia, tudo bom, eu estou num trabalho de teatro. Lá no Teatro de Santa Isabel, todo mundo aqui conhece o Teatro de Santa Isabel? Não? Então deve visitar porque é muito bom e é muito bonito. Foi o meu primeiro lugar da minha apresentação. Eu estou lá, jogando capoeira com Meia-Noite, que todo dia de apresentação do ensaio, 2 horas antes a gente ficava jogando capoeira. O diretor me chamou para fazer teatro. Aí eu ia para o palco, antes do teatro, eu jogava capoeira. Aí ficava eu e Meia-Noite treinando. Nisso, o diretor do Balé Popular do Recife chegou e disse, vocês dois não querem dançar no grupo da gente, não? Aí eu disse, vem aqui amanhã, era no domingo, vem aqui amanhã, vocês fazem um teste, e se vocês toparem e forem aprovados, aí vocês passam a dançar com a gente. Então olha só, essa historinha tem alguma coisa que eu vou falar para vocês lá na frente. Eu entro para fazer teatro na minha escola. A professora disse para eu aprender dança popular e capoeira. Aí eu estou fazendo teatro. Aí o diretor de um grupo de dança diz, ei, aquele menino joga capoeira, chama ele. Aí chama nós dois para entrar no grupo. Eu entrei.
entrei para o Balé Popular do Recife e rodei o país inteiro dançando. E fui para vários países dançando o Balé Popular do Recife. Lá eu aprendi outras danças. Eu passei a fazer o clássico, balé contemporâneo, balé moderno e vários outros tipos de dança. Só que aí eu descobri uma coisa, que eu podia pegar a capoeira e devolver para a dança. Ou seja, fazer com que outros bailarinos se interessassem a aprender capoeira. Que outros atores, quem fazia teatro, também se interessassem. Por quê? Porque tinha uma dança que eu aprendi quando eu estava no balé fazendo capoeira, que chamava-se dança espontânea ou contato improvisação, que começava aqui no chão. Sim, eu sou da idade de vocês. Não conheço nenhum de vocês. Só o capoeira. Mas vocês também não me conhecem, então não tem problema nenhum. Não é vergonha não conhecer o mestre das antigas. Mas é bom a gente estudar os mestres das antigas. Não eu, não só ele, mas vários mestres. Que especialmente são importantes. De Pernambuco. E Olinda e vários outros lugares. Então, ó, a gente começava assim. E a gente tem que se mexer assim. Quando é um dia, eu fazendo capoeira, fazendo essa dança, percebi que a gente faz isso. Mas isso tem a ver com capoeira. Então, se tem a ver com capoeira, então eu vou estudar a capoeira com a dança. Eu vou estudar a capoeira, a dança e o teatro. Porque a capoeira tem música. A capoeira tem história. Eu disse, por que não estudar isso dentro do teatro? O que é que acontece? Comecei a desenvolver o trabalho. E aí, em 1983, eu me juntei com um grupo de amigos, 84, desculpe, e a gente fez um trabalho que reunia na dança e no teatro para uma apresentação internacional, capoeira, dança moderna, dança contemporânea e outros tipos de dança, capoeira, maracatu, freio. E sabe o que é que acontece? A gente tirou o primeiro lugar. Ninguém estava pensando em tirar o primeiro lugar. E a gente ganhou uma grana. Na época, se fosse hoje, seria R$5.000. Foi o prêmio porque a gente tirou o primeiro lugar. A gente ganhou R$5.000. Eita, vamos fazer o quê? Vamos levar o trabalho para outros lugares? Aí a gente foi para 2 festivais com esse dinheiro. Ganhou mais dinheiro. Dá para entender? Só que aqui, ó, a gente tem um celular, a gente tem uma máquina fotográfica, a gente tem uma porção de coisas escritas na parede, fotografia, a gente tem música aqui, a gente tem ali referência do boi, do cavalo marinho, do caboclo de lança, o que mais? O mestre toca fogo, toca também e canta, né, mestre? Como? Besteirinha. Foi uma besteirinha. Eu sou péssimo, eu toco muito ruim, eu canto muito ruim. Sério, eu não tenho vergonha de dizer isso não. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que capoeira é extremamente importante, é fundamental na minha vida. Mas a capoeira hoje em dia não é só gingai da pernada. Você pode, pensa nisso, ser um escritor e contar a história da capoeira. Escrever livros, ser professor, numa escola tradicional. Você pode ser fotógrafo. Fazer altos filmes e altas fotografias sobre capoeira. Estuda isso na internet. Quem é que fez filmes sobre capoeira? Quem é o melhor fotógrafo de capoeira? Olha só. Logo que eu comecei dança, o que acontece? O povo não dava importância a fotógrafo para dança. Sabe capoeira? Só que a gente não tinha fotógrafo para dança. Aí o que acontece? Uma menina que era bailarina disse, quer saber de uma coisa?
salvaria, me ensinaria. Músico, que mais? Percussionista. Agora, que tocou com Alceu Valença. Edwin. Quem conheceu Edwin? Quem já ouviu falar de Edwin? Edwin era desse tamanho. Era imenso, alto. Não era? Gordo, gigante. E Edwin fez aula comigo. Não começou comigo, mas ele fez aula comigo. E era muito bom, porque era um cara com mais de 120 quilos, que dava macaco, que dava mortal, que dava parafuso. E você fica, meu Deus do céu, como é que pode? E era um dos melhores percussionistas de Olinda. E tocou com muita gente famosa. Não foi só com um, não foi só com Alceu, não. Ele tocou com muita gente. Se a gente for fazer uma lista aqui, você vai dizer, caramba! Estou dizendo isso porque vocês podem ser o que vocês quiserem na capoeira. Vocês podem estudar, ser um grande capoeirista ou uma grande capoeirista e ser um profissional muito bom pensando na capoeira. Olha só. Como é teu nome? Hã? Railane. Não, fala mais alto, né? Railane. Railane. O que é que Railane acaba de fazer? Tirar uma fotografia da gente. Como é teu nome? Ana Maria. Você percebeu que foram só moleque fotógrafo? Isso quer dizer alguma coisa. Tem uma moça que trabalha comigo, ela chama-se Morgana Narjada, mora do lado do prédio que eu moro. Cara, ela é muito boa. É quem eu chamo para fotografar os meus espetáculos. Uma das pessoas, eu tenho 3 ou 4 amigas muito boas. Repete o nome? Ana Maria. Repete o nome? Esse cara não aprende não. Tá surdo, Leandro? Railane. Podem ser 2 grandes fotógrafas. E amanhã eu vou dizer, pô, Railane, tá são jovem, cara. Eu conheço ela e pode ser famosa e está expondo aí e ganhar projetos no Cultura, no museu. Não é? Vai fundo, isso. Eu posso ir aqui com o meu de fotografia. Aqui eu sabia, eu estou 10 anos com fotógrafo. Né? Esse daí já fez um cara, me ajudou um cara, foi um casamento. Fala, não quero ver não. 15 anos. 15 anos de igreja. Qual é a tua idade? Desculpa. 17. 17. Igual ao filho, eu digo. 66. Está vendo? 6 e 17. Essa história não. Essa história foi com você, a filha dele. Eu fui 15 anos na igreja evangélica. Chegou lá, tem foto na filha dele, tudo. Foto, lá e eu ia em pé. Ele aqui, ó. Fala, é verdade. Pode ser o mesmo. Não dá para falar, não também. Entendi? O que você vai falar agora? Está não, ninguém do pessoal lá, vê, é tudo, vai ser. Então, olha só. Foi para o Brasil, então, olha só. Esse centro, segundo o mestre, foi construído com dinheiro da fotografia e filmagem. Mas ele pensou em quê? Quem quer responder? Em construir um centro de quê? Educação através de quê? Mas ele não fazia fotografia? O que é que isso tem a ver com capoeira? Tudo. Sem elas duas aqui, sem ele, para documentar, como é que a gente vai divulgar essa história? Como é que a gente vai trazer novos projetos? Então seria muito bacana se amanhã o mestre dissesse para mim, ó, Branco, fulano. Alguém levanta a mão, né? Qualquer um. Ok. Muito bom. Já pensou em ligar? Cauã.
não faça só teatro. Para finalizar a minha conversa mole, eu entro no Balé Popular do Recife, eu fui dançar no Rio de Janeiro, passei 2 meses lá dançando, e foi do Rio. Aí encontrei um professor chamado Edivaldo, mestre Edivaldo, e ele dançava num grupo de dança internacional. Aí ele disse assim, ó, o meu diretor está querendo 2 bailarinos que saibam capoeira e frevo. Querem dançar lá? É $2.000 para vocês começarem a trabalhar. Agora, para começar hoje. Aí eu disse, não, porque eu amo Balé Popular. É isso. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de falar alguma coisa? Qualquer besteira. Ó, o que perguntar não é besteira. Ah, eu vou perguntar besteira. Não, não é besteira. Bom, se não tiver nada para perguntar, vamos falar outra coisa. Oi? Como é teu nome? Yosef. Zig. Aham. Que horário? 66. E você? Tem 10 Brasília, certo? Outro, qualquer pergunta. Como é teu nome? Rafael, tem quantos anos, Rafael? Por que que eu fui fazer? Primeiro, porque a professora disse, aprenda capoeira, que vai ser importante na sua vida. E depois, porque eu me apaixonei por ela. Como me apaixonei pelo teatro e pela dança. Alguém mais? De manhã, de tarde, de noite e de madrugada até dormindo, eu fiz por mais de 20 anos. Era manhã, tarde e noite. Já acordava fazendo capoeira. Eu treinava sozinho na minha casa. Primeiro eu treinava 2 horas antes de vir dar aula com minha amiga. Eu acordava às 5, 6 horas da manhã. Aí vinha, dava 4 horas de aula e fazia essas 4 horas de aula com a aluna. Depois eu saía, ia ensaiar e à noite eu dava aula de capoeira das 6 às 10. Todo dia, menos no sábado. No sábado só na casa do Bacaro, que onde eu dei aula para ele. Mas eu fazia mais de 20 anos, eu fiz capoeira de manhã, tarde, noite, madrugada, sempre. Minha vida era capoeira. Aí depois que eu descobri que eu podia levar ela para a dança, eu passei a fazer ela junto com a dança, que é uma brincadeira que a gente vai fazer aqui hoje. Aprender essas 2 coisas, ou melhor, aprender o que você já sabe, todo mundo já sabe capoeira, e a gente vai misturar essa coisa com a dança, se vocês toparem, naturalmente. O que mais? Teve algum acontecimento que você pensou que aconteceu Fala alguma coisa? capoeira. Você queria fazer capoeira pro resto da sua vida? Nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em fazer teatro, nunca pensei em fazer dança, nunca pensei em fazer capoeira. Mas em fazer ela me ajudou muito em tudo. Me ensinou muito. E foi muito importante. Ela me colocou em vários lugares. O que mais? Diz e o